Olá, tudo bem com vocês? Comigo, com a graça de Deus, está tudo bem. E eu espero que com vocês também estejam bem. Com você, com sua família. Aos novos inscritos, bem-vindos. Na playlist do meu canal você encontra páginas com assuntos diversos, tá? Que de repente possam interessar tanto a você como a alguém da tua família. E aos demais, muito obrigada, viu? Muito obrigada por estarem aqui comigo, tá? Então vamos lá. Como vocês já viram aí, o título é O Reino de Deus / Comida que não perece. Gente, interessante. Eu ia falar primeiro sobre a comida que não perece. Olha, gente, já faz de três semanas, já estava entrando para a 4ª semana que eu vinha meditando, né? Meditando sobre esse assunto que surgiu justamente por uma comida que se estragou aqui em casa. E a gente, como cristão, a gente que lê a palavra, a gente lembra logo da palavra, né? Foi como surgiu esse título, Comida que não perece. Pois bem, vocês acreditam que eu não conseguia, eu desenvolvi o assunto, mas não conseguia iniciar o assunto? Como é que pode, gente? Eu fiquei impressionada. Não é sempre que acontece assim, mas acontece, já aconteceu outras vezes. E em oração, não é que a gente ora, pede a orientação do Senhor, porque pelo Espírito Santo, que a palavra chega a cada um de vocês, a começar de mim. Deus começa a trabalhar na minha vida, né? E que possa trabalhar na vida de vocês. E Ele, o grande amor de Deus, Ele nos deixou o Espírito Santo para nos ensinar e nos lembrar tudo que Jesus Cristo falou aqui. Aleluia, né? Pois bem, gente, eu não conseguia. Há 2 dias atrás, pedi ao Senhor, eu queria tanto fazer a conclusão daquele estudo, né? Pois Deus me levou primeiro a falar sobre o reino de Deus. Como Deus é lindo, né? Deus é maravilhoso. Havia necessidade, gente, que falasse primeiro acerca do reino de Deus. Então vai ser 2 partes. A primeira parte, agora, se Deus quiser, eu vou falar sobre o reino de Deus e encerro. Aí no próximo vídeo, eu vou falar sobre a comida que não perece, tá? E eu vou evitar fazer comentários, porque a própria palavra já vai falar por si só. A palavra de Deus é maravilhosa e ela não volta vazia. Então vamos lá. Quando a Bíblia fala o reino de Deus, né? Então no reino de Deus está incluído, vamos dizer assim, incluído o reino dos céus, o reino do Filho do Homem, o reino do Pai. Então quando a Bíblia diz assim, o reino de Deus é chegado, ou seja, chegou o tempo da forma presente do reino, que veio justamente por meio de Jesus Cristo, que a Bíblia fala que ele é o Messias é o enviado, né? E Jesus Cristo se manifestou para o seu povo. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. E essa salvação, esse reino foi estendido para os gentios. Então, gentios, exatamente, são todos aqueles que não eram judeus. Então, nós, para os judeus, nós somos gentios, porque nós não somos o povo judeu, não é? Quando a Bíblia está falando o reino dos céus, está incluído todos os que acreditam nele, sejam judeus, sejam gentios, e
todos aqueles que se dizem que acreditavam, no caso, né, quando ele veio falando, né, que eram exatamente o próprio povo judeu, os escribas, os fariseus, os homens da lei, mas que se diziam falsamente, né? Então, na parábola do joio e o trigo, Jesus Cristo explica bem direitinho quando ele vai fazer essa separação. Nós, seres humanos, nós não identificamos, por isso que não é para a gente julgar, porque a Bíblia diz que é um só legislador e juiz, né? Nós não podemos julgar quem é de Deus, quem não é de Deus. Agora também a Bíblia diz, pelo fruto conhecereis a árvore, né? Pois bem, o reino dos céus, ele termina quando é feita a separação entre o joio e o trigo. Aí dá-se início o reino do Filho do Homem, que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 29. Tem outras referências, mas vou citar só essas duas. E Mateus 25, a partir do versículo 31, que diz que virá em poder e glória. E quando a Bíblia fala o reino do Filho do Homem, quando ele virá reinar os 1000 anos na terra, estão reinando o Deus Pai, o Deus Filho. Deus deu a ele esse direito, ele recebeu do Pai esse direito de assim fazer. Era necessário que Jesus Cristo reinasse por 1000 anos. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28 de 20 a 28, especificamente no versículo 26, diz que o último inimigo a ser destruído vai ser a morte. Então, Jesus Cristo entregará, né, o reino ao seu Pai, que será um reino eternamente, né? Então, o Rei Jesus Cristo entregará o reino a seu Pai. Aparentemente é um pouquinho difícil de entender, mas se você retorne novamente, assista de novo, viu? Agora eu vou ler o texto a seguir, tá? A Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A lei, ela foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Os profetas do Antigo Testamento profetizaram sobre o Deus conosco, o Emanuel, que traduzindo, é Deus conosco, né? Que haveria de vir trazendo o reino de Deus a todos os povos e nações. No Novo Testamento, o que o profeta João o Batista, que foi o último dos profetas que profetizaram acerca da vinda de Jesus Cristo, foi João o Batista. Ele nos mostra o anúncio de que o reino de Deus havia chegado. Estava sendo confirmado em Jesus Cristo, né? Mateus capítulo 3, versículo de 1 a 3. Jesus, chegando na Galileia, disse: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando Jesus Cristo falou aqui, essa passagem, foi logo após ele tomar conhecimento de que João o Batista havia sido morto, né? A mandado
de Herodes, né? Jesus, enviado pelo Pai, trazendo a graça e o juízo de Deus, por isso é necessário haver o arrependimento e crer nas boas novas de salvação, anunciada primeiro por Jesus e depois pelos apóstolos, chegando até nós. Em Cristo se cumpriram todas as promessas do reinado eterno de Deus, que chegará à sua plenitude quando Jesus voltar em poder e glória, e nos levará para que onde Ele estiver, estejamos nós também. Louvado seja Deus! A nossa pátria, ela está nos céus. O Filho de Deus, ao se revelar, estava manifestando o reino de seu Pai, o reino de Deus, aqui no reino terrestre. Quando um embaixador, ao chegar em uma nação, é um exemplo para você entender um pouco, um exemplo de um reino, de um reinado, de um rei aqui na terra, um rei humanamente falando, não é? Ele é o representante legal da nação da qual ele veio. Se alguém detrata um embaixador de uma nação, é como se estivesse detratando o chefe ou o rei da nação da qual ele foi enviado, podendo inclusive chegar até o extremo, né, de acontecer uma guerra, né, entre nações. A Bíblia diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vejam bem, toda cidade ou aldeia que Jesus Cristo entrava, primeiro ele ensinava nas sinagogas. A primeira sinagoga que ele entrou foi lá em Nazaré. Em Nazaré, ele foi recebido por muitos, mas a maioria o rejeitou, os judeus. E ali expulsaram Jesus de Nazaré. Foi quando Jesus disse: nenhum profeta fica sem honra a não ser na sua própria cidade. Então, a primeira coisa que Jesus Cristo fazia era entrar nas sinagogas justamente para mostrar, através das escrituras, as leis, através da lei, do que estava escrito nos Salmos e nos Profetas, de que era dele da qual as escrituras estavam falando. E a Bíblia diz, vocês vejam que ele ensinava nas sinagogas e pregava o reino de Deus. Ele saía, as multidões, as pessoas o seguiam, e ele viu, certa vez, logo no início, né? Ele viu assim, ele teve compaixão daquela multidão. Era como que um rebanho de ovelhas sem o seu pastor, não é? E ele teve compaixão daquelas ovelhas, né? Daquele povo que estava sem ter uma noção. E Jesus ali começou a anunciar o Evangelho. Evangelho quer dizer as boas novas de salvação. Ele estava ali, o bom pastor que veio dar a vida pelas ovelhas, né? E ali ele viu, ele disse assim: rogai ao dono da seara para que envie trabalhadores, porque eram poucos. O tempo de Jesus Cristo aqui na terra era pouco. Ele passou 3 anos o ministério dele. Ele não tinha sossego. Era o povo o tempo todo querendo achar uma brecha para condenar Jesus, rejeitando Jesus o tempo todo, né? E ele, quando diz assim, ele ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vejam bem, olha, a Bíblia diz que, olha, trouxeram-lhe
todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curou. Aleluia! E ele os libertou, e ele os salvou. Louvado seja Deus. Eu vou, para encerrar, contar apenas um fato que foi muito forte, muito marcante, que aconteceu. Quando trouxeram a Jesus olha só o que era que esse homem tinha. Ele era endemoniado, ele era cego e ele era mudo. Trouxeram a ele, não é? E Jesus o curou, de modo que agora aquele homem estava liberto, aquele homem falava e aquele homem agora, ou ele via e ouvia, né? Olha só, toda a multidão maravilhada dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas olha só o que aconteceu. A multidão questionou isso. Porventura é ele o filho de Davi? Não é? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: este, apontando para Jesus, não expulsa os demônios senão por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Mas olha que blasfêmia, olha que atrevimento, olha que arrogância desses homens, não é? Esses homens, eles eram os homens que ensinavam a lei, eram os escribas e os fariseus, eles escreviam, eles ensinavam ali, mas eles não acreditavam, eles rejeitaram o autor da vida. Aleluia! E Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, que Jesus, ele é Deus, ele é onisciente, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ora, se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos, os filhos de vocês, os filhos dos escribas e dos fariseus, serão os vossos juízes. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Lembram? É chegado a vós o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus, que Deus se revelou nele, no seu Filho, não é? Aleluia. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente? E então lhe saqueará a casa. Aí ele diz, né? Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Portanto vos digo, a vocês que estão vendo tudo que eu já fiz, tudo que vocês conhecem pelas as escrituras, eu estou falando com minhas palavras, né? Tudo que vocês conhecem acerca das escrituras que estão dizendo a respeito de mim, da qual o Pai falou. Eu digo para vocês, e ainda hoje essa palavra, ela prevalece. Ele diz assim: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro, nas eras vindouras, né? Jesus falou acerca dos que o criticavam. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, os cegos, não é? No entendimento, vejam, passem a ver. E os
veem se tornem cegos. E alguns fariseus que ali estavam com ele, ouvindo isso, perguntaram-lhe: porventura somos nós também cegos? E respondeu-lhe Jesus: se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Louvado seja Deus. Gente, é muito sério. Quem pecar contra o Espírito Santo nem terá pecado aqui, o perdão aqui, nem no vindouro. Você sabe o que é pecar contra o Espírito Santo? Jesus Cristo veio mostrar, veio se dar, ele veio trazer o plano do Pai para restaurar a humanidade, para fazer parte do reino eterno de Deus. Jesus Cristo disse que o Espírito Santo ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pecar contra o Espírito Santo é rejeitar a salvação de Deus por meio do seu Filho amado Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Aleluia! Então, tenha cuidado, você vigie, né? E nós, é como a Bíblia diz, aquele que está em pé, olhe, não caia. Jesus Cristo disse lá no Apocalipse, o final do Apocalipse, está cumprido, eis que cedo venho. Eu tenho sempre, esse versículo tem sempre vindo à minha mente. Quem está sujo, se suje ainda mais. Quem está limpo, se purifique ainda mais. A nossa purificação é pela palavra. A nossa santificação é pela palavra, conforme Jesus Cristo falou em João 17. E nós só podemos nos purificar, nos santificar, se a gente conhecer a palavra, se a gente ler a palavra, se a gente ouvir a palavra. E ele diz, quem é justo, seja mais justo. O que é ser justo? É você procurar andar na retidão, você procurar fazer o que é certo. Tudo aquilo que a Bíblia diz, que Deus diz, a Bíblia diz não, porque a Bíblia conta as falhas dos homens, né? Mas tudo aquilo que Deus diz não, é pecado, né? Então vamos procurar fazer aquilo que Deus diz sim, né? Que Deus nos abençoe. Então até a próxima, a segunda parte, que eu vou falar sobre a comida que não perece, tá? Deus abençoe vocês. Tchau.